Amém. Gente, nós estamos aí há 2 semanas. Deus tem trago palavras muito incríveis ao nosso coração. Quantos têm sido impactados aí pela palavra? Diga amém. Amém. E essa semana eu estava orando, falando para Deus, Deus, uma das coisas que eu tenho conversado com o Senhor é que eu não quero trazer para cá palavras que você queira ouvir, mas palavras que você precisa ouvir. Amém? Então nessa noite, mais uma vez, eu quero dar continuidade a essa palavra que Deus tem colocado no nosso coração sobre processos. E eu quero falar para você que a vida cristã, cara, ela é feita de processos. Amém? Nos últimos domingos falamos tanto sobre isso, que nós estamos em processo. Quantos estão no processo aí? Diga glória a Deus. A conversão, presta atenção, a conversão ela é instantânea, cara. Mas a libertação e a santificação e a transformação é um processo contínuo. Amém? Então quando eu me converto, quando eu levanto a minha mão e falo assim, Senhor, eu estou entregando a minha vida para Ti, isso é instantâneo. Agora, depois disso, nós entramos num processo que eu chamo de processo da conversão. E esse processo da conversão, ele é contínuo. Amém? Vocês estão entendendo? Deixa eu falar para você, ninguém muda de um instante para o outro. Quantos são casados aqui? Não adianta, sua esposa, seu marido não vai mudar de um dia para o outro. Porque ninguém muda de um dia para o outro. Você está num processo de transformação de dentro para fora. Amém? Amém? Eu louvo a Deus porque nós temos uma comunidade de fé, cara, de pessoas que estão dispostas a ouvir palavras que sacodem, sabe, que nos tornam homens e mulheres melhores. Só que quando você se converte em alguns lugares por aí, eles pedem para você trocar sua roupa. Eles pedem para você tirar o seu brinco. Eles pedem para você, falando assim, ó, é proibido fazer tatuagem. Por quê? Porque no entendimento dessas pessoas, se você mudar por fora, as pessoas vão olhar para você diferente. Mas eu posso te falar uma coisa, querido, Jesus não quer que você mude por fora, Jesus quer que você mude por dentro. Porque não é sobre o externo, é sobre o coração. Amém? É sobre o íntimo, é sobre quem eu sou de verdade. Só que a religiosidade, ela faz isso, cara. Ela quer que você mude por fora, mas Jesus quer que você mude por dentro. Eu quero bater nisso hoje. Porque não adianta nada eu ter mudado uma roupa por fora, se o meu coração ainda continua com a mesma roupa antiga. Diga, ai Jesus. Então não adianta eu vim para a igreja, mudar as minhas vestimentas, se dentro de mim, se o meu coração ainda veste roupas antigas. Então entenda, o novo nascimento é um ato instantâneo, mas a transformação ela é contínua. Hoje em dia, pregam o evangelho da facilidade. Tudo é fácil. Vem para Jesus que você vai receber isso. Hoje eu vi um vídeo de um dos pastores mais famosos do Brasil, que talvez você segue ele, talvez você assiste ele, e ele falou uma frase que eu falei, cara, não é possível. Ele disse a seguinte frase: quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Olha que absurdo. Como se eu fosse alguém. Só que é bom ouvir esse tipo de palavra, sim ou não? Tipo assim, mexendo no seu ego. Olha, quando se trata de você, se trata do ponto mais fraco de Deus. Misericórdia. E aí eu fico vendo isso, e eu falo assim, cara, a palavra de Deus, ela tem que nos levar à transformação que Deus quer fazer em nós. Amém? Eu louvo a Deus porque, cara, todos os domingos vocês vêm aqui para apanhar e mesmo assim vocês continuam ouvindo. Eu glorifico a Deus por essa igreja, cara.
Porque é uma igreja que busca a maturidade. Eu já participei, cara, de campanhas. Eu já participei de campanhas que me deram um lencinho ungido. Você já participou também? Já me deram uvas e falaram para mim assim: olha, você vai chupar a uva, você vai pegar os carocinhos dessa uva e você vai chegar diante do banco, diante de um lugar que você está com problema, diante de um lugar que você está com uma dívida, e você vai jogar essas sementinhas na frente da loja e a dívida vai sumir. Só que o lencinho ungido e as uvas eram entregues mediante o quê? Deus está falando hoje. Amém? Então hoje se prega esse tipo de evangelho. Olha, vem para Jesus que todos os seus problemas serão resolvidos. Como pessoas, cara, são enganadas. Só que algumas pessoas, presta atenção nisso, algumas pessoas são enganadas pela ignorância, e aí eu até entendo, mas muitos também pela ganância. Quem é você? Muitas pessoas são enganadas nesse processo de transformação e conversão, com a promessa do tipo: vem para cá, aceita Jesus, vem para essa igreja e todos os seus problemas vão acabar, você vai ficar rico, aquilo que você deve no banco vai sumir. Misericórdia, que Deus é esse, cara? Que você se endivida, você é irresponsável, e Deus vai lá e acaba com a dívida. Que doideira! Vocês estão entendendo? Que maluquice, isso é racional. Não, tudo aquilo que eu faço, presta atenção, tudo aquilo que eu faço tem uma consequência. Fala para o seu irmão, tudo que você faz vai gerar uma consequência. Vocês estão entendendo, sim ou não? E muitas pessoas são enganadas, elas vão se enganando. Por isso que hoje tem tantas pessoas que não querem mais botar o pé numa igreja. E eu posso te falar, eu entendo elas. Eu entendo essas pessoas. Agora eu quero falar para cada um de nós: nós não vamos nos sabotar, amém? Então não se sabote, conheça as escrituras e seja fiel a ela. Por quê? Porque quando eu entrego para Deus por generosidade, porque eu entendi o princípio, tudo é diferente. Agora, quando eu entrego barganhando com Deus, desculpa, querido, eu não acredito nesse evangelho. Então, o processo da vida cristã, ela é contínuo, ela tem uma continuidade, amém? Outra coisa, respeite o processo da vida do outro, porque o seu processo, ele é diferente do outro. Muitas pessoas, elas acham que o outro precisa ter um entendimento, ter a revelação conforme ele teve. Está errado, porque cada um tem o seu processo. E algumas pessoas, Deus trabalha de forma um pouco mais rápidas. E às vezes aquilo que era para ser em 6 anos na sua vida, para a pessoa acontece em 2 anos. Por quê? Porque os processos são diferentes. Então a primeira coisa que eu preciso pontuar hoje aqui para vocês é que nós vivemos um processo, e não compare o processo seu com o de ninguém, amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Eu falei semana passada, mas eu quero reforçar isso ainda mais. Você não pode ser liberto, você não pode apenas ser liberto, você precisa continuar sendo liberto. Amém? Porque muitas vezes a pessoa vem para a igreja, ela tem um encontro com Jesus, ela liberta de algo, só que passam 10 dias, ela volta a fazer aquilo que ela fazia antes. É isso que nós precisamos entender. Não adianta a gente ser liberto, nós precisamos continuar, a gente precisa permanecer sendo liberto. Amém? Coloca para mim aí João capítulo 5, versículo 13. João capítulo 5, versículo 13, olha só.
Eu vou exemplificar o que eu acabei de falar com vocês. Mas o homem que havia sido curado, havia sido o quê? Curado. Não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa. Você está entendendo? Que quando eu sou liberto de algo, eu preciso permanecer liberto. Jesus, ele cura essa pessoa. Só que um tempo depois, ele encontra com ela e fala assim: olha, cuidado, você foi curado, então continue, para que não venha sobre você algo pior. O que Jesus está falando? Você foi liberto, permaneça liberto. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Olha só, cuidado. A Bíblia diz lá em Mateus, coloca para mim Mateus 12. Olha só o que a Bíblia diz. Mateus 12, versículo 43. Mateus 12, versículo 43. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Voltarei para onde? Para a minha casa de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Versículo 45. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração. Você está entendendo? Que quando eu sou liberto de algo, eu preciso permanecer sendo liberto. Porque quando Jesus faz algo na sua vida, cara, a sua casa, e a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é o quê? Templo do Espírito. Quando Jesus te liberta de alguma coisa, o seu corpo, ele é templo, ele está arrumado. E agora ele não está mais vazio. Existe quem dentro? O Espírito Santo de Deus. É por isso que quando o demônio ele chega, ele já não encontra mais a casa vazia. Porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Só entende isso quem permanece sendo liberto. Porque quando a casa está vazia, a Bíblia diz que o demônio ele volta. E aí quando ele encontra a casa vazia, ele não volta sozinho. A Bíblia diz que ele volta com mais 7. E a Bíblia fala que são 7 piores do que ele. Já viu pessoas que são libertas, vêm para a igreja, se torna uma bênção. Só que depois ela decide não viver essa libertação, ela decide sair. E aí você olha para a pessoa e fala assim: cara, o que aconteceu? Aconteceu apenas o que a Bíblia diz. Porque a pessoa ela se torna pior do que ela era antes. Eu quero profetizar sobre a tua vida, cara. Você vai continuar sendo cheio do Espírito Santo de Deus. O demônio, quando vier contra você, ele não vai encontrar a casa vazia. Pelo contrário, ele vai encontrar a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Outra coisa, respeite o processo da sua conversão. Tem pessoas que foram libertas, por exemplo, das drogas. E aí ela vem para a igreja, ela é liberta, ela tem um encontro com Jesus, ela tem uma experiência com Jesus. E aí passam-se 3 meses. Aí essa pessoa quer ir lá na boca de fumo, onde ela comprava droga, para evangelizar os amigos. Cuidado, você não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque você está no processo. Então respeite o processo que Deus colocou você. Entenda, eu não estou falando, cara, de salvação, mas sim de um processo de libertação.
Quando você aceita Jesus, seu nome está escrito no livro da vida, amém? Você entregou sua vida, glória a Deus por isso. Mas deixa eu te falar, agora Deus precisa tratar o meu e o seu caráter. Quantos querem ser tratados por Deus? Não precisa levantar a mão. Glória a Deus para aqueles que levantaram a mão. Ah, Jesus, nos trate. Ai, meu Deus. Fala para a pessoa do seu lado assim: Deus vai trabalhar na sua vida, as suas emoções, as suas ações e as suas reações. Amém? Deus, Ele vai trabalhar na nossa vida as nossas emoções. Deus vai trabalhar na nossa vida as nossas ações. É por isso que quando eu tenho um encontro com Jesus, quando eu começo a caminhar com Jesus, inevitavelmente, querida, as minhas atitudes, elas precisam mudar. É por isso que pessoas chegam na igreja e elas estão desesperadas, elas estão destruídas emocionalmente. E Deus começa um processo de libertação. Deus começa um processo de cura. Quantos testemunhos nós temos aqui de pessoas que chegaram aqui com depressão e hoje estão livres dessa doença? Pessoas que trabalhavam, que tomavam mais de 5 medicamentos por dia e hoje não toma nenhum. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe o processo que Deus faz? É por isso que aqui na Real Amor, cara, a gente trabalha o espiritual e as emoções. Nós temos psicólogo aqui que atende a comunidade de fé. Por quê? Porque eu não vou lidar com uma área que não é a minha. A minha é a sua vida espiritual. A minha preocupação é com a sua vida espiritual. Mas quando a gente atende pessoas, a gente identifica, peraí, isso aqui não é espiritual, isso daqui é alma. Isso aqui é as emoções. E aí eu ligo para o psicólogo: deixa eu te falar, tem uma pessoa que precisa ser cuidada por você. Quantas pessoas que eu estou vendo aqui, ó, que já foram atendidas pelo Jefferson. Por quê? Porque nós acreditamos nisso. Agora, eu quero pregar, amém? Só foi uma introdução. Abra a Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha só o que a Bíblia diz. Então o Senhor veio a quem? Bola, gente, acorda. Então o Senhor veio a quem? A Abraão. E lhe ordenou: sai da tua terra, diga, sai da tua terra. Da tua parentela, fala tua parentela. E da casa do teu pai, diga casa do teu pai. E dirige-te à terra que eu te indicarei. Amém? Só esse versículo aqui, para a gente poder conversar um pouco sobre processo. Sobre um processo que Deus começou na vida de Abraão. Primeira coisa que Deus fala para Abraão: Abraão, você vai ter que sair da sua terra. O que isso significa, pastor? Deixa eu te falar, sair da terra é deixar lugares. Sair da terra é deixar ambientes. Sair da terra é deixar culturas e costumes. Quando você é liberto da droga, você não pode mais frequentar a boca. Amém? Você precisa sair da terra. Você precisa mudar o ambiente. Você tem que deixar essa terra. Porque deixa eu te falar, se eu não deixar, eu vou ser influenciado novamente por essa terra. Entenda isso. Amém? Ah não, pastor, eu sou forte. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Tem coisas que a gente não pode pagar para ver. Amém? Tem coisas que você não pode achar, não, eu estou pronto. Cuidado, todas as vezes que vier dentro de você essa frase, eu estou pronto, é sinal que você não está. Tem um forrozinho do Shot Santo que eu acho muito legal a frase que ele fala: tem nada a ver.
Cuidado com o tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver, eu voltar lá para aquele lugar. Cuidado. Eu lembro de quando eu me converti, que eu precisei deixar algumas terras. Eu precisei deixar ambientes que para mim era a razão da minha vida. Durante minha vida toda acostumado com aquele tipo de ambiente. Mas quando eu comecei a ter uma relação com o Espírito Santo, o próprio Deus começou a gerar dentro de mim uma inquietação. Você já passou por isso? Eu acredito que a maioria de vocês já passaram. Tipo assim, antigamente era normal. Você tinha até prazer. Só que hoje gera tipo assim é estranho. Gera uma repulsa. Como assim? Se antigamente era tão comum. Se antigamente era tão normal sentar em algumas rodas, sentar em alguns ambientes. Sabe o que é isso, querido? É o processo do Espírito Santo dentro de você. Você pode glorificar a Deus por isso? Para Deus fazer algumas coisas na minha e na sua vida, nós temos que sair de algumas terras. Tem pessoas que perguntam para mim assim: pastor, pode ouvir música do mundo? E eu falo, você vai ouvir música de Marte? Toda música é, né? Não tem música de Marte. E são uns conceitos que a galera começa a colocar, que eu falo assim, cara, que coisa de idiota. Agora é claro, existem terras que eu não posso pisar, mas, tá entendendo? Eu já falei para vocês aqui, tem cantores que eu não ouço. Por quê? Porque se eu ouvir aquele cantor, eu vou lembrar da terra que eu estava antigamente. Existem canções que eu não ouço, por quê? Porque me remete a um passado. Agora, lógico, existem canções tão lindas, tão maravilhosas. Qual o problema? Vocês são maduros, amém? Está entendendo? Então você precisa ter esse entendimento das terras que você pisou e das terras que você não pode pisar mais. Amém? Faz sentido, gente? Ou seja, existem canções que para mim é pecado. Por quê? Porque me remete ao meu passado. Me remete àquilo que antigamente eu era preso. Entende? Eu lembro de uma vez falar aqui para vocês que teve um amigo meu que falou assim: pô, Bruno, tua vida deve ser ruim pra caramba, né, bicho? Eu falei, oxe, tá doido? É porque tá falando isso. Aí ele falou assim, cara, tu não pode beber, tu não pode fumar, tu não pode dançar, tu não pode trair sua mulher, tu não pode ter muitas mulheres como eu tenho. Aí eu virei para ele e falei assim, quem disse que eu não posso? Aí ele, oxe, claro que não, pô, tu é pastor. Eu falei, eu posso, pô. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso transar com um monte de mulher se eu quiser. Posso tudo. Mas sabe qual a diferença entre a minha vida e a sua? É que eu sou livre, você é preso. Eu sou livre para fazer as escolhas. Você não consegue porque você está preso. E aí você acha que isso é o que traz para você felicidade. Mas todas as vezes que você deita a sua cabecinha no seu travesseiro, você sabe que você não está feliz. Ele começou a se emocionar. Então hoje eu sou liberto para poder fazer as minhas escolhas. Eu não fumo porque eu tenho a liberdade e a escolha de não fumar. Vocês estão entendendo? Por isso que a Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres em Cristo Jesus. Amém? E a minha oração, cara, é para que você continue fazendo as escolhas certas. É para que você, como homem ou mulher de Deus, livres em Jesus, você continue escolhendo as coisas certas. Meu Deus do céu. Então não é sobre ouvir ou não alguma canção, é sobre qual terra eu estou indo. Então não dá para você estar com Deus agora,
ouvindo e assistindo as mesmas coisas, entendeu? Não dá para você estar com Deus hoje, e aí amanhã você volta a fazer as mesmas coisas que te afastam de Deus. Não faz sentido isso, cara. Isso não é nem espiritual, isso é racional, amém? Então a minha oração é para que a gente tenha um entendimento hoje, racionalmente, das nossas escolhas. Deus está falando para nós precisamos sair da terra, como Deus falou para Abraão. Agora deixar a terra envolve renúncias e envolve posicionamento correto, amém? Quando Deus fala para Abraão, é bonito a gente ler, Deus falando, sai da tua terra, é maravilhoso. Só que o que Abraão precisou deixar para trás? Você já parou para pensar nisso? Todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro quando Deus falou para mim, Bruno, larga tudo. Como largar tudo, Deus? Você acha que foi fácil? Largar uma estabilidade financeira, um emprego maravilhoso, uma carreira profissional brilhante. Eu não estou falando isso, sabe, para me envaidecer não, gente. Pega a minha carteira de trabalho e analisa só a carteira de trabalho. Eu tive uma carreira profissional brilhante. Agora, Deus vira para mim e fala assim, Bruno, larga tudo. Como larga tudo, Deus? É Deus falando para Abraão, sai da tua terra. Então todas as vezes, cara, que a gente decide obedecer a Deus, e a gente decide sair da terra, vai gerar em nós renúncias e posicionamento correto. Posso falar algo que o Espírito Santo falou para mim hoje à tarde? Tem muitos casamentos que podem ser salvos nessa noite aqui. Sabe por quê? Não porque você sentiu um arrepio, não porque eu vou colocar a mão na sua cabeça e vou orar forte. Sabe aquelas orações fortes? Não, nada disso. Mas ela é pela sua decisão de sair da terra. É pela sua decisão de abandonar alguns lugares. E eu não tenho dúvida que a bênção de Deus vai repousar sobre a tua casa em nome de Jesus. Recebe isso no teu coração. Então a primeira coisa que Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou te colocar num processo. Sai da tua terra. Segunda coisa, Abraão, sai da tua parentela. Pastor, o que é? Então sair da parentela, deixa eu falar já para a gente já esclarecer isso. Sair da parentela não tem nada a ver com abandonar parente. Amém? Não tem nada a ver com você não deixar de visitar os seus. Não tem nada a ver você não ir nas festas da família. Amém? Tem nada a ver sobre isso. Continue indo na festa da família, que todos nós temos aquele tio chato, sabe? Continue rindo das piadas dele. Continue abraçando. Todo mundo tem um tio chatão, sim ou não? Só que não tem nada a ver com isso. Sabe o que tem a ver? É você saber quem você é. É você assumir uma posição de cristão e não abandoná-los. É uma posição. Queridão, em nome de Jesus. Você casou? Sim ou não? Quantos casaram aqui em nome de Jesus? Quantos querem casar? Deixa eu te falar. Não leva para o seu casamento a sua mãe. Não leva para o seu casamento o seu pai. Quantos casais eu atendo que o problema é que a pessoa levou a mãe para dentro? E eu não estou falando de fisicamente não. Eu estou falando emocionalmente. É por isso que a Bíblia ela é muito clara. Deixareis. Você tem que deixar pai e mãe. E aí se torna um problema, por quê? Porque o cara casou com a mulher e ele quer que a mulher seja a mãe dele. Não vai ser nunca. Quantos casamentos acabam por conta disso?
Por quê? Porque não deixou a parentela. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém? Ou seja, não leva. Deixa. Não leva junto. Quando você leva parentes e você carrega isso para sua casa, você não consegue ter um lar saudável. Amém? Eu não estou falando que você tem que deixar de ajudar. Eu não estou falando que você tem que deixar de apoiar. Eu não estou falando isso. É você colocar alguém dentro da tua casa que vai gerar uma doença dentro do teu casamento. Não sei por que eu estou falando isso. Mas vamos ler. O que aconteceu com Abraão? Porque ele decidiu levar um parente. O que Deus tinha falado para Abraão? Que tinha que deixar o quê? A terra. E deixar o quê? A parentela. Coloca para mim aí Gênesis capítulo 12, versículo 4. 12, 4. Olha lá, olha só. Então partiu Abraão como orientara o Senhor. E o quê? E Ló fez o quê? O acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Quem é Ló? Quem são os bons de Bíblia aí? Ló era quem? Sobrinho de Abraão. Sobrinho é o quê? É o quê? Sobrinho é o quê? Parente. O que Deus tinha falado para Abraão? Você vai sair da sua terra e vai sair da tua parentela. Olha como a palavra de Deus, ela é séria. Olha que coisa interessante, cara. Aí, Abraão decide levar Ló. Aí o que acontece? Bora lá. Algumas pessoas já estão entendendo o que eu quero dizer. Quando Abraão sai da terra, primeiro passo do processo, ele obedeceu. Segundo passo, ele obedeceu mais ou menos. Cuidado, todas as vezes que você obedece mais ou menos a Deus. Aí o que acontece? A Bíblia diz que os pastores de Abraão e os pastores de Ló têm uma treta. Há uma confusão estabelecida. Vocês lembram da história, sim ou não? Aí você pensa muitas vezes que o que está dando errado na sua vida é o diabo. Posso falar uma coisa? Às vezes é o próprio Deus causando um desconforto para você ser tratado ou você ser curado. Eita Jesus. Então, a Bíblia fala, cara, que os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigaram e deram uma confusão pesada. Ou seja, Deus estava dizendo: Abraão, eu quero te abençoar, mas enquanto você estiver com Ló, eu não posso te abençoar. Jesus amado. E eu vou provar para você. Coloca para mim Gênesis capítulo 13, versículo 14. Olha só que coisa linda. Então depois que o quê? Bora lá, gente, não sei você, mas eu fico empolgado com a palavra de Deus. Olha só. Então depois que Ló foi embora, o que aconteceu? Prometeu o Senhor Deus a Abraão. Meu Deus do céu, velho. Eu não sei você, mas eu fico doido com isso, olha só. Depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Versículo 15. Toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Versículo 16. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Versículo 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Versículo 18.
Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Uma pergunta, cara, por que Deus não falou isso para Abraão antes? Por quê? Porque quando Deus falou assim, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, olha, eu vou dar para você, olha para o céu, se você for capaz de encontrar os grãos de areia, vai ser a tua descendência. Porque Deus não falou isso antes para Abraão, e falou isso só depois que Ló foi embora? Sabe por quê? Porque tem bênçãos e promessas que é para você viver. E se você não deixar algumas coisas para trás, deixa eu te falar, o Senhor não pode entregar algo para você. Você está aqui? Em nome de Jesus? Sabe por quê? Porque a promessa é para você. Tem promessas, chamados, vocações, destinos e heranças que é para você. Se você não deixar coisas para trás, cara, você não vai poder receber. Outra coisa que eu quero falar: rancores e amarguras que não podem continuar com você. Presta atenção, olha para mim. Rancores e amarguras não podem continuar com você. Se você está aqui, ou você que está nos assistindo pelo nosso culto online, se você tem alguém, se você tem algum parente, há anos que você não fala com ele, que você não perdoa ele, escute, você está carregando Ló com você. Isso é sério. Muitas pessoas não rompem, por quê? Porque ela está carregando Ló. Deus está querendo assim abrir os céus, mas ela decidiu carregar Ló com ela. Quem não perdoa, carrega a pessoa consigo. Você está aqui em nome de Jesus? A Bíblia diz que quem não perdoa é como se estivesse carregando um defunto. Quem não resolve, carrega a pessoa consigo. Real amor, em nome de Jesus. Hoje você vai ter esse entendimento. Você vai sair por aquela porta decidido perdoar. Porque para de carregar Ló com você. Para de não ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Sabe aquela pessoa que quando você vê no ambiente você desvia? Sabe aquela pessoa que se entrar numa lanchonete você muda de mesa? Sabe o que é isso? Você está carregando Ló com você. Sabe o que é Ló? Ló é coisa mal resolvida. Posso te dar um conselho? Com todo amor e carinho? Olha para o papai aqui. Posso te dar um conselho com todo carinho? Resolva. Falei para aquele lado, agora eu vou falar para cá. Resolva. Vou falar para a mídia agora. Resolva. Vou falar para os de trás da cortina. Resolva. Amém? Resolva. Mas pastor, para eu resolver essa questão, essa situação, eu tenho que me humilhar. Seja bem-vindo ao Evangelho, irmão. Amém? Seja bem-vindo ao Evangelho de Jesus. Isso é o Evangelho. Bem-vindo à cruz do discípulo. Bem-vindo ao reino de Deus. Vocês estão aqui? O reino de Deus é onde os humilhados serão o quê? Ah, você não entendeu isso. Os humilhados serão o quê? E os soberbos serão o quê? Abatidos. Você está entendendo, cara? Quanto que a palavra de Deus é séria. Tem pessoas olhando assim, para que eu vim para o culto? O reino de Deus, presta atenção, o reino de Deus ele é uma contracultura. O reino de Deus, o grande, é o quê? É o pequeno. Olha que coisa doida.
No reino de Deus, o que serve é o quê? O maior. No reino de Deus, o primeiro é o último. No reino de Deus, o rico é o pobre. Por isso que o reino de Deus ele é uma contracultura. O princípio do reino é diferente, amém? Vocês estão aqui em nome de Jesus? Então vamos lá, para o último ponto. Primeiro, processo de Abraão, que ele teve que fazer foi o quê? Deixar a terra. Segundo, deixar o quê? A parentela. E terceiro, deixar a casa do pai. Gênesis 17, 4. Por gentileza. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, já lendo só essa parte A do versículo. Deus, ele é um Deus de aliança. Deus é um Deus que não quebra aliança, nós quebramos. Deus nunca quebra aliança. Amém? Deus não quebra aliança. Deus, ele é tão poderoso e tão justo, que quando Satanás, quando Lúcifer gera toda aquela confusão no céu, e 1/3 dos anjos o acompanham, Deus não tira o dom de Lúcifer. Você está entendendo? A aliança de Deus, ela é eterna, cara. Nós quebramos a aliança. Aí ó, Deus fala para Abraão, serás pai de uma multidão de nações. Versículo 5. E não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será o quê? Abraão, pois eu te faço pai, diga pai, de multidões. Vamos lá. A palavra Abrão, ela vem da palavra Ibrahim, que origina a palavra Hebreus. Segura isso daí. A palavra Abrão, ela vem da palavra Ibrahim, que origina a palavra Hebreus. Só que para a gente entender, cara, esse versículo 5, nós precisamos aprender sobre o princípio bíblico dos nomes. Na Bíblia, todo nome tem um significado, sim ou não? Já prestou atenção nisso? Já prestou atenção, principalmente no Velho Testamento, Deus mudando o nome de pessoas? Por quê? Porque na Bíblia todo nome tem um significado. No nome tem o propósito da pessoa. Lembra de Jesus? O anjo apareceu para Maria e ele falou assim, ó, ele se chamarás Emanuel. Foi isso, sim ou não? Que significa o quê? Deus conosco. Deus deu um nome para Jesus. Ele chamarás Emanuel, que significa Deus conosco. Lembra de Jacó? Lembra de Jacó? O significado de Jacó, o significado do nome Jacó, significa ladrão, usurpador, aproveitador. Só que quando Deus tem um encontro com Jacó, a Bíblia diz que Deus fala assim, ó, você não vai chamar mais Jacó, mas seu nome vai ser o quê? Israel. Lembra quando Deus mudou o nome de Josué para Josué? Que foi aquele que substituiu Moisés. O nome de Josué era Oséias. Sabe o que significa Oséias? A mim seja a glória. Josué significa a Deus seja a glória. Por quê? Porque foi Josué que levou o povo até a terra. Sim ou não? Se Deus não muda o nome de Josué, ele ia chegar na terra falando assim, não, mas o nome dele agora é Josué. A Deus seja a glória. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então Deus está diante de Abrão. E a palavra Abrão significa, você é pai dos hebreus. Você é pai de um povo. Você é pai de um bairro. Você é pai de uma nação. Aí Deus precisa tirar ele da casa do seu pai, porque foi o pai dele que tinha dado o nome para ele.
E aí Deus vira para Abrão e fala assim: a identidade que teu pai te deu não é a identidade que eu tenho para você. Existem pessoas aqui, cara, que Deus de uma forma sobrenatural vai trazer para você o entendimento que a partir de hoje o seu nome será mudado. Muitas vezes a gente recebe uma identidade natural, mas Deus está falando para nós aqui: eu tenho uma nova identidade para você. Então, Deus vira para Abraão e fala assim: eu vou precisar mudar o seu nome. E agora você não é mais pai apenas dos hebreus. Agora você é Abraão. Você agora é pai de multidões. Você não é pai agora de uma geração. A partir de agora, Abraão, você será pai de gerações. Você será pai de nações. Olha que coisa extraordinária, cara. Hoje nós estamos aqui e pela fé nós somos filhos de Abraão. Lembra a musiquinha? Pai Abraão tem muitos filhos. É, não é? A gente canta isso, cara. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, né? Braço esquerdo. Então olha só que coisa extraordinária. Foi necessário Deus mudar o nome de Abraão. Sabe por que Abraão passou por isso? Porque Abraão respeitou um processo de sair da terra. Abraão ele respeitou um processo de sair da sua parentela. E Abraão respeitou o processo de sair da casa do pai. Tem coisas, tem palavras, presta atenção nisso. Tem palavras, maldições e rótulos lançados sobre você, que o seu pai ou talvez sua mãe disseram, e que Deus hoje precisa trocar o seu nome. Amém? Porque o que Deus quer fazer em você precisa mudar algo dentro de você. Você hoje precisa ouvir de Deus. Você não é incompetente, você é competente. Vai dando amém aí em nome de Jesus. Você não é burra, você não é burro, você é inteligente. Você não é fraco, você não é fraca, você é forte. Você não é igual à sua avó. Você não é igual à sua mãe. Sabe por quê? Você tem uma identidade gerada no céu. Amém? Você precisa ouvir de Deus aquilo que realmente você é, cara. Sabe por que isso? Porque você pode estar andando naquilo que disseram que você é. Amém? Quantas pessoas têm as suas vidas travadas, sabe por quê? Porque ela ainda está andando naquilo que disseram que ela era. Em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui liberto para a glória de Deus. Hoje você vai sair daqui andando não mais naquilo que disseram que você é. Você vai sair daqui andando naquilo que Deus disse que você é. Aleluia! Quantas pessoas aqui essa noite precisam trocar de nome? Pois o rótulo que receberam da casa dos seus pais foram fraco. Talvez você já ouviu isso demais na sua vida. Você é fraco. Você é igual ao seu pai. Você é igual à sua mãe. O seu casamento vai ser igual. Não vai dar certo. Misericórdia, cara. Eu estou falando de algo real, de pessoas que eu atendo todos os dias. Pastor, eu ouvi que meu casamento seria um fracasso. Cara, em nome de Jesus, seu nome vai ser mudado hoje. Amém? Vai dar certo para a glória de Deus. Você é um covarde. Palavras de rejeição, palavras de abandono. Talvez você sofreu abuso. Talvez você sofreu agressões. Hoje está na hora de você deixar a casa do seu pai. Amém? Eu sinto a atmosfera profética nessa noite, cara. Hoje está
Hoje é o dia de você deixar a casa do seu pai. São tantas heranças, cara, que nós recebemos. E nós precisamos deixar, sabe, Deus trocar o nosso nome. Eu posso te falar, eu já queria chamar o time de adoração aqui para cima. Eu posso te falar, para aquilo que Deus quer fazer, escute isso. Deixa só o time de adoração se movimentar. Aquilo que Deus quer fazer, Ele precisa trocar o seu nome. Ele precisa mudar essa chave dentro de você. E é isso que Deus está falando para mim e para você essa noite. Você vai deixar a terra, amém? Você vai deixar a parentela, mas também você vai sair da casa do seu pai. Presta atenção. Aqui eu não estou pregando uma revolta, uma rebeldia, não. Aquilo que foi bom, aquilo que foi bênção, traz com você. É importante, amém? Mas aquilo que não é bênção para a sua vida, em nome de Jesus, hoje você vai deixar na cruz, amém? E você, como Abraão, pela fé, vai conseguir assumir um lugar que Deus tem para você. Abraão permitiu Deus gerar uma nova identidade nele. Para você que está aqui me ouvindo, e tem algum título, pode falar, essa não é a sua identidade. Eu já cheguei em diversos lugares que quando eu fui conhecer a pessoa, eu falei: ô querido, tudo bem? Qual é o seu nome? Ele: pastor fulano de tal. Bispo fulano de tal. Apóstolo fulano de tal. Deixa eu falar, essa não é a sua identidade. Isso pode ser apenas uma função que você exerce no corpo de Cristo. Amém? Isso é apenas uma questão de vocação e chamado. Não é a sua identidade, cara. Eu tenho um grupo de homens, cara, que a gente se reúne toda quarta-feira. E essa semana à tarde eu estava lendo a Bíblia. E parece ser algo besta, mas para mim foi tão importante, sabe? Foi tão relevante que eu li que todas as vezes que o apóstolo Paulo se apresenta, ele nunca colocou o título dele na frente do nome dele. Estuda depois. Todas as vezes a Bíblia diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Sabe qual é a sua identidade? Sabe qual é a minha identidade? Que hoje nós vamos sair daqui com esse entendimento. A nossa identidade se chama Filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não vale por aquilo que você faz. Você vale por aquilo que você é. Amém? E o que você é filho de Deus. Deixa eu falar um negócio. Deus não mede você pela qualidade de obras que você faz para Ele. Ele mede você por aquilo que Ele já fez na cruz. E o que Ele fez na cruz já é o suficiente. Lá em Apocalipse fala sobre os 24 anciões, que quando eles estão diante da presença de Deus, eles tiram as suas coroas e eles depositam no chão. Presta atenção. Coroa fala de títulos, fala de lugares de honra diante dos homens. Eu lembro de ouvir de um amigo, ele falando assim: Bruno, todas as vezes que você buscar aplausos dos homens, significa que os céus se calaram sobre a tua vida. Cuidado, porque quando a gente está diante do nosso Pai, cara, não fica nenhum título em nossas cabeças, amém? Quando a gente está maduro, os nossos títulos, as nossas coroas, elas vão para o chão.
É por isso que Paulo fala que tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele viveu, se tornou em nada diante da revelação que ele teve de Jesus. Amém? Então, por isso que Deus vira para Abraão e fala assim: você não é Abrão, você é Abraão. Então nessa noite, cara, deixa Deus trocar o seu nome. Amém? Deixa Deus trocar a sua identidade. Deixa Deus finalizar um processo que Ele começou na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Quero, se possível, que ninguém se movimentasse. Eu lembro que quando Deus começou um processo, dentre tantos processos que eu tenho vivido em Deus, posso te dar uma notícia, talvez que vai, para alguns vai te alegrar, para outros vão te entristecer. Deus, Ele tem alguns processos em nossas vidas. E eu lembro de um dos processos que eu vivi, que foi um dos processos mais difíceis. Foi quando Deus me mostrou quem eu estava sendo com as pessoas. Como eu estava tratando as pessoas. Como eu estava liderando as pessoas. Eu lembro do Espírito Santo falar para mim assim: Bruno, eu em algum momento já gritei com você? Por que você grita com as pessoas? Processo. Bruno, eu já fui ignorante com você? Por que você é ignorante com as pessoas? Processo. Então todos nós, cara, passamos por processo. Alguns a gente consegue passar rápido. Outros a gente está no processo. Só que eu posso te falar uma coisa: não abandone o processo, cara. Permaneça no processo. Porque eu tenho uma convicção dentro de mim, cara. Deus pode mudar o nosso nome. Talvez até hoje a sua vida foi baseada apenas em desgraça, apenas em derrota. Mas se hoje você abrir o teu coração, cara, verdadeiramente Deus vai mudar o seu nome. E você vai começar a ter um entendimento daquilo que você é nele. Porque quando a gente tem a nossa identidade revelada nele, tudo faz sentido. Só que você só vai ter a sua identidade revelada se você souber primeiramente quem é ele. Lembra de Pedro? Pedro está caminhando e Jesus vira para os discípulos e fala assim: quem eles dizem quem eu sou? E aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, quem você diz que eu sou? Aí Pedro vira para Jesus e fala assim: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí quando Pedro fala para Jesus quem ele é, Jesus vira para Pedro e fala assim: e você, Pedro? Você é Petros, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Ah, querido, quanto mais você tiver revelação de quem é Jesus, mais você vai entender o propósito dele na sua vida. Mais você vai entender quem ele é na sua vida. Então que nessa noite você feche seus olhos. Você tire um momento agora com Deus. Sobre tudo que foi dito, cara. Talvez algo chamou a tua atenção. Talvez você vai ter que fazer uma oração: Deus, muda meu nome. Eu vejo no mundo espiritual Deus quebrando sentenças do passado sobre a vida de pessoas aqui. Eu vejo Deus quebrando palavras de maldição sobre a tua vida.